Money, investidores! Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar os erros mais comuns dos investidores iniciantes, tá? Um vídeo aí citando alguns exemplos do que você, investidor iniciante, deve estar atento a não cometer esses erros que são muito comuns. Então, vamos lá que tem bastante coisa aí legal para vocês, pessoal. Bora lá! Começando já a citar o primeiro ponto em que muitos investidores iniciantes erram é a questão de planejamento financeiro. Então, normalmente, quando uma pessoa decide começar a investir, ela costuma não se planejar muito bem. Então, ela não chega a fazer um planejamento pensando quais são os objetivos desses investimentos, para que ela vai querer, se vai ser a curto, médio ou longo prazo, quais são as suas necessidades, sua reserva de emergência, se está montada, se não está. Ela simplesmente vai e começa a investir, procura lá no Google melhores investimentos, melhores ações, o que há de melhor para 2024, por exemplo, que é esse ano, e começa a investir sem nenhum planejamento, não consegue analisar qual percentual que vai colocar em cada ativo, ela simplesmente vai e começa a investir no primeiro ativo aí que dá na cabeça dela. Então, falta de planejamento financeiro é um erro muito comum aí, pessoal. E precisa você se planejar, não tem jeito. Para investir, é isso, você, quando vai começar a investir, é pensando nos seus objetivos, necessidades, pensar a curto, médio e longo prazo, e aí fazer os investimentos adequados para cada objetivo. Beleza, pessoal? Segundo erro muito comum é os investidores iniciantes não diversificarem a sua carteira. Então, normalmente, se a pessoa investidora iniciante entrar, por exemplo, em renda fixa, normalmente ela não vai fazer um portfólio legal de renda fixa, misturando curto, médio prazo, longo, pré-fixado, pós-fixado, IPCA, ela não faz essa diversificação. Ela simplesmente vai lá e coloca tudo em Tesouro Selic, um exemplo. Vai lá e coloca tudo em CDB pós-fixado. Então, é um erro muito comum. Ou mesmo em renda variável, um investidor que tem um perfil e queira entrar no mundo de renda variável, normalmente ele vai lá e coloca todo o dinheiro dele em uma ação. Procura lá no Google a melhor ação de 2024. Aí dá lá um ranking, vai dar um ranking ali de 4, 5 ações, ele pega duas e coloca todo o dinheiro lá. Então, um erro muito comum que precisa estar atento. Outro erro muito comum tem também a seguir a multidão, em que é uma heurística, tá? Quando a gente estuda para fazer a certificação, a gente estuda heurísticas e é a heurística do efeito manada. Então, normalmente, o investidor iniciante, ele fica muito aberto às notícias, muito aberto ao que os influencers estão comentando, então ele acaba se deixando levar muito em conta. Então, por exemplo, hoje, muitas pessoas estão falando de Bitcoin, por exemplo. Então ele vai lá e acaba investindo em Bitcoin sem nenhum fundamento e coloca seu dinheiro no Bitcoin porque é o que o pessoal está falando. Então não pode ser assim. Os investimentos, você precisa analisar quais são seus objetivos, necessidades, e aí você vai ver cada ativo se está alinhado com as suas expectativas, beleza? Quarto erro muito comum é a questão de que o investidor iniciante ele ignora taxas e custos, tá? Então, muitas vezes temos custos na corretora, impostos de cada investimento, não tem jeito, taxa de administração, dependendo de se for um fundo de investimento que você for investir, e o investidor iniciante ele simplesmente não vê essas taxas e custos, né? E isso a longo prazo pode fazer muita diferença para seus investimentos, tá bom? Então, é um item aí importante e que para o investidor iniciante fica irrelevante. Quinto erro muito comum é o investidor iniciante, dependendo do ativo que ele for investir, é que ele não vai estar preparado para a volatilidade de determinados investimentos. Então, muitas vezes, o investidor ele nem sequer faz uma análise do seu perfil ou simplesmente desconhece que tem profissionais no mercado que podem lhe ajudar nos investimentos e ele simplesmente vai
e coloca seu dinheiro em renda variável, por exemplo. E na verdade ele não tem um perfil para poder investir em renda variável, então ele não está preparado para a volatilidade, acaba sofrendo com essa volatilidade, pega um trauma nos investimentos e para de investir. Então, isso aí é um problema, tá? Não estar preparado para a volatilidade, que é muito importante, dependendo do investidor que estiver entrando aí no mercado. Sexto erro muito comum é o investidor iniciante focar apenas em investimentos com retornos rápidos. Então, muitas vezes ele fica muito preocupado apenas em ganhar o máximo de dinheiro, maior rentabilidade possível, achando que isso vai deixar ele rico. Então ele foca muito em investimentos que dão altos retornos, tá? Só que também tem a faca de dois gumes. Pode ter alto retorno, mas também tem um alto risco. E muitas vezes ele desconhece esses riscos, acaba tomando na tarraqueta, pega trauma e fala que aquilo lá não é para ele. Então, essa parte aí de retornos altos, ele não tem muita noção e acaba fazendo besteira nos investimentos. Outro ponto aí que precisa ficar atento. E sétimo e último erro que o investidor iniciante costuma fazer é falta de revisão e ajuste na sua carteira. Então, muitas vezes ele pega a carteira, faz lá os investimentos, começa a acompanhar diariamente, achando que aquilo lá vai ter um crescimento exponencial da noite para o dia. Então ele fica lá acompanhando diariamente. Aí depois de um tempo ele acaba esfriando essa parte de investimentos e aí deixa lá e acaba caindo no esquecimento. E aí não tem um ajuste, não faz uma correção da sua carteira. Isso é um grande erro, tá? Querendo ou não, os investimentos mensalmente você precisa estar olhando para ver como é que está se comportando, se você vai ter que fazer algum ajuste, alguma correção. Então é um erro muito comum aí para os iniciantes, que precisa ficar atento também, beleza? E aí, você então, que é investidor iniciante, precisa ficar atento a esses 7 pontos que eu citei nesse vídeo. Ah, Fabrício, eu infelizmente não tenho vontade de estudar, ou eu não sei aonde muito bem quais são os bons materiais para estudar, ou não tenho tempo. Uma dica é contrate um consultor de investimentos, que ele vai ser um caminho mais fácil, tá? Ele vai ser um profissional que vai conseguir te ajudar nessa parte, vai conseguir montar uma carteira legal para você, vai fazer uma entrevista, vai ver o que você precisa a curto, médio e longo prazo, e vai fazer uma carteira de acordo com as suas expectativas, tá? Então, é uma forma de você conseguir evitar esses erros comuns, ou estuda. Vai estudar muito, vai estudar livros, vai estudar sites, notícias, casas de researches, cara, estuda muito então, se você preferir ir por esse caminho por conta própria. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Dá um joinha, um comentário. Se tiver interesse no consultoria, acesse o link aqui embaixo. Então, beleza, pessoal? Valeu!